Então, pessoal, bom dia. 7º ano, vamos dar seguimento. Vamos falar hoje sobre uma análise sobre 2 obras e 2 artistas: a Geometria da Tarsila do Amaral e o Movimento de Van Gogh. Eu botei essa temática mais para avaliação e vai estar no livro de vocês. Eu botei como tema principal. Então, primeiro vamos à Tarsila do Amaral, que foi uma artista do modernismo brasileiro. Então, vou falar um pouco sobre como ela partiu um pouco com essa geometrização da obra dela. Então, ela foi uma artista do modernismo brasileiro, influenciou muito. Seu trabalho possui uma influência cubista a partir da França. Então, a Tarsila do Amaral começou a estudar nas escolas de belas artes e conseguiu uma viagem para a França, que na época, na década, era um centro artístico lá na França. Então, os estudantes de belas artes na época ganhavam uma bolsa de estudos e estudavam nessas grandes centros artísticos. Itália, França, em especial a França nessa época era o grande epicentro ali das artes. Você entendeu, velho? Então foi o período que ela estudou na França, especificamente com o Fernando Léger, que foi um dos artistas do movimento cubista. Então essa geometrização tem grande influência, foi um período de estudo dela lá na França, um período que ela influenciou muito nas obras dela. Foi esse período de estudo que ela teve com o Fernando Léger lá na França, que foi um artista totalmente desse viés cubista, tá? Então, Tarsila, em sua volta também, para retratar todo esse movimento e esse estudo dela sobre a geometria, ela retorna para o Brasil e após aqui para o Carnaval para o Brasil traz consigo os amigos, e nessa viagem, no Carnaval, viajando para um lugar e outro aqui no Brasil, em cidades históricas como Minas, São Paulo, ela acaba descobrindo ali, nessas viagens, as cores vivas, as paisagens brasileiras, o povo, e inicia assim essa fase da pintura que ela chama como pau-brasil. Então essa palavra pau-brasil, para quem não conhece, é o nome de uma planta, de uma árvore nativa daqui nossa do Brasil. Então ela aproveitou para chamar essa fase da pintura dela de pau-brasil. Nossa! E a partir disso ela começou a criar elementos, juntando elementos geométricos, essas cores vivas e essa tonalidade das pinturas dela sempre em prol do Brasil. As cores da nacionalidade, o verde, o amarelo, essas cores vivas, clássica dessa pintura, dessa fase dela. Então aqui agora vamos falar sobre Van Gogh e o termo que foi utilizado como movimento na pintura dele. Então ele foi um artista pós-impressionista. Então nós temos um movimento impressionista que que foi um movimento artístico, trabalhou com a impressão, um pouco com essa impressão de cada artista trabalhando com a paisagem, com a pincelada, os pontos, o pontilhismo. Então, Van Gogh foi denominado pós-artista porque ele quebrou essas normas e padrões totalmente da arte clássica. Isso tudo e produziu uma arte vibrante, influenciada pelo impressionismo. Então, ele já era um artista impressionismo e foi denominado pelos críticos da época como um artista
pós-impressionista. A partir de duas, e aqui eu coloquei como duas tendências para o pós-impressionismo. A primeira era o desenho quase geométrico. Então, Paul Cézanne foi um outro artista outro artista pós-impressionista trabalhou um pouco com um desenho quase geométrico nas pinturas. Não chega a ser geométrico, mas foi quase geométrico. Foi o Paul Cézanne, que foi um dos tópicos para o pós-impressionismo. E a outra, a expressão colorida de emoções e sensações. Então, Van Gogh foi enquadrado nessa segunda temática, porque a obra dele tinha movimento, tinha essa expressão e sensação através das cores, através da pincelada dele. Então, se vocês repararem, vocês vão reparar no final do vídeo, a obra do Van Gogh e a do Cézanne, Cézanne retratando um pouco quase essa geometrização da obra, mas não chega a ser geométrico. E a do Van Gogh, essa pincelada dele, que dá essa expressão essa expressão e sensação de movimento ao mesmo tempo. Isso tudo está trabalhado nas emoções e emoções trabalhadas também nas cores dele, tá? Então, vou dar como atividade para vocês o livro da página 14 e no caderno de desenho de vocês, ou no caderno mesmo, vocês vão fazer um desenho que está na página 14 mesmo, só que é o número 3. Então, o número 3 vocês vão fazer no caderno de vocês, caderno de desenho. Você tá falando sério? Tá? E é isso. Tchau, tchau.